Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir ao irmão que possa colocar o primeiro slide aí. O nosso tema de hoje é um abismo chamado dissimulação. Um tema muito importante, um tema muito sério, que desde o Éden, a gente experimentou a consequência da dissimulação. Alguém falou diferente aquilo que Deus tinha falado. Alguém deu uma ajeitadinha naquilo que Deus tinha falado. Então, a gente recebeu essa herança, né? Recebeu essa herança maldita mesmo, de dizer o que Deus não falou para alcançar algo que encheu os nossos olhos. A Bíblia diz que quando Eva olha para o fruto, aquilo enche os olhos dela, se torna agradável aos seus olhos, e ela cedeu. E desde lá, então, tudo aquilo que enche os nossos olhos, seja uma posição social, seja um bem material, seja o marido do outro da outra, qualquer coisa que enche os nossos olhos, a gente descobre meios de adquirir. E aí a gente fala o que Deus não falou. Aí a gente fala também o que o outro não falou, a gente vai inventando. E aí a gente vai se metendo em abismos. Eu achei essa figura na internet, eu gostei muito, e um adolescente lá na igreja me ajudou, gente, porque eu não sei fazer nada disso, viu? Tá tudo aí, mas nada foi eu que fiz. E a pessoa está cumprimentando com uma mão, sorrindo, e atrás ela tem uma arma. E a gente pode dizer que esse cara que está sorrindo não tem a noção do perigo que ele está passando. E assim é a pessoa dissimulada. Quem está perto dela, quem está se relacionando com ela, não tem noção da arma letal que tem na vida dessa outra pessoa. E eu coloquei um texto aí para a gente abrir a nossa palavra de hoje, que é o Salmo 139. E o Salmo 139, no final do versículo 24, o salmista ele faz uma oração que deve ser a nossa oração de todos os dias, né, de todos os momentos. No 23 ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E no 24 ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Conhece, Senhor. Conhece o meu coração. E assim a gente tenta ter um pouquinho mais de segurança para caminhar. Olha, a gente é fogo na canjica, viu? Nós damos nó em pingo d'água. Nós somos fogo. A gente vende repolho descascado mais caro. Entendeu? Vendo repolho já descascado. A gente é terrível, terrível. Se não for o Senhor e a misericórdia de Deus, a gente estava, nossa, descascado e mal pago. Então, vamos lá. Irmão, pode passar a próxima telinha para mim, por favor? Eu vou tentar ler daqui. Nossa, gente, muito chique isso. Dissimulação é o ato de você ocultar a sua verdadeira intenção. Toda vez que você dá um migué para conseguir algo e você não foi muito claro naquilo que você falou, você é um dissimulado. Aí tem as grandes dissimulações e as pequenas dissimulações. Mas a gente já usou esse recurso em algum momento. Então, a gente é um dissimulado. E aqui, essas definições, eu andei catando um monte aí para chegar numa só, e a parte que mais me preocupa, e eu creio que preocupa o coração de Deus, é que quando eu sou dissimulada, quando eu invento, quando eu entorto o barco aí a meu favor, eu não me preocupo com o dano na vida do outro. Eu não me preocupo com a consequência disso na vida do outro. Aí tem aquelas frasezinhas bem cara de pau. Ema, ema, cada um com seus problemas. Quem nunca usou essa frase? A gente não está nem aí para o que vai acontecer para o outro. Tinha uma propaganda de televisão da época do Kleber, que eu não lembro, que eu estava no berçário, mas eu escutava, que falava assim, que o mundo é dos espertos, que o importante é você tomar vantagem em tudo. E isso acabou se tornando aí quase que um DNA dos brasileiros, porque todo mundo só quer aquilo que vai dar
vantagem. Então, o dissimulado, ele não está preocupado com aquilo que vai acontecer na vida do outro, naquilo que vai ter de consequência. E eu fiquei pensando o que é abismo, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? E eu encontrei também algumas definições, que abismo é um buraco, é uma grande cavidade no solo, belezinha, mas tem uma explicação do abismo que chamou demais a minha atenção, e aí o Espírito Santo falou: neguinha, fica esperta, presta bem atenção no que eu estou te mostrando, que o abismo, ele tem um fundo inexplorável, ninguém sabe até onde ele vai. Ninguém pode dizer assim: pastor Kleber, eu vou brincar só até aqui, eu sei onde eu estou pisando. Abismo não, você não sabe. Abismos são fundos inexploráveis. Tem buracos na nossa terra, tem buracos no fundo do mar, que com toda a nossa tecnologia, os homens nunca conseguiram chegar até o final. Tem uns poços dentro de cidades que pessoas se atreveram a mergulhar para saber onde ia dar e nunca retornaram. Porque abismos, você nunca sabe até onde ele vai. E aí Deus tocou o meu coração para dizer: não brinque. Beirada de abismo não é lugar para passeio. Porque se você cai, você não sabe até onde vai. E aí tem um povo bobo que fala assim: eu sei até onde eu vou. Não, eu sei a hora de parar. Eu sei beber socialmente. Não, estou acostumada, cresci nesse bairro. Eu sei até onde eu vou. Não, gente, nós não sabemos. Não sabemos. Porque um abismo tem um fundo inexplorável. É um risco. Até aqui, fomos juntos? Tudo bem? Todo mundo aí? Amém. Pode passar para o próximo, por favor, irmão. Então, eu vou citar esses textos aqui, e eu queria que você marcasse esses textos, os que forem curtinhos, que eu estou aqui de olho na hora, aqui para eu não passar muito do horário. O primeiro texto para a nossa reflexão é Atos capítulo 5, versículo 4. O que acontece nessa passagem? O povo estava naquela fase linda da igreja primitiva, o povo estava vendendo seus bens e levando as suas ofertas para a igreja para que ninguém tivesse falta de nada, e levava tudo aos pés dos apóstolos. E aí veio um casalzinho, Ananias e Safira, e tentaram dar um migué para fazer bonito. Então, eles falam que venderam por um determinado valor, mas, na verdade, eles esconderam, eles ocultaram uma parte do valor. E aí, quando eles vão ser repreendidos, o texto diz assim: não é verdade que, conservando a propriedade, seria tua? O profeta o apóstolo está dizendo para ele: olha, é tudo seu, né? Você não precisava ter mentido. E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Agora, preste atenção. Porque você decidiu. Dissimulação é uma questão de escolha. Você escolhe fazer. Então, o texto está dizendo: porque você decidiu fazer uma coisa dessas, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Gente, bobeira nossa achar que a gente está sendo esperto, que a gente está enganando o irmão, que a gente está enganando o chefe, que a gente está enganando o vizinho, e que meu caso é só na horizontal, que eu estou resolvendo a minha vida só na horizontal. Nunca é. Tudo que eu decido fazer é uma relação vertical, é eu e Deus. Eu dou o migué nele, mas é Deus que está olhando lá de cima e batendo o pé. Ele nem sabe ainda que eu dei o migué nele. Mas Deus está lá olhando para mim e pensando: e aí, quando é que isso vai se resolver? Nosso negócio não é com o ser humano. Nosso negócio é com o próprio Deus. A palavra não diz: Ananias, por que você mentiu para a igreja? Por que você escondeu dos apóstolos um negócio desse? Que bobeira, rapaz, o dinheiro era seu. O texto diz: por que você mentiu para Deus? Quando nós mentimos, nós pecamos contra Deus. Quando nós dissimulamos, nós pecamos contra Deus. Quando nós adulteramos, nós pecamos contra Deus. Os nossos pecados são contra Deus primeiro, porque ferem a santidade de Deus. A santidade de Deus. Então, uma verdade para você guardar no teu coração: não minta. Não minta, porque você está mentindo para Deus. O próximo texto é o texto de Provérbios 26.
E ele vai falar sobre dissimuladores mais diretamente. E esses versículos que eu marquei aí, de Provérbios, eles são muito, muito, muito importantes. Provérbios é o livro de sabedoria, né, gente? É o livro de sabedoria. E a gente precisa da sabedoria de Deus. Hoje me faltou sabedoria, e aí eu fiquei toda perdidinha. Eu tinha planejado dar um tombo no nervoso, vim com ele solto, esvoaçante, e não tive sabedoria no uso do tempo. Aí a irmã do mistério lá, que tem a força para trazer o nervoso junto, não pôde me atender. Aí eu tive que juntar ele aqui. A gente precisa ler Provérbios para saber lidar com o tempo, para saber lidar com a vida, para saber lidar com pessoas, para saber ter honestidade. Um livro maravilhoso. E olha só o que Provérbios vai trazer para a gente sobre a tal da dissimulação. No capítulo 26 de Provérbios, nós vamos ler o 18 e o 19. 18 e 19. E ele vai dizer assim: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Olha bem, olha que palavra pesada. Como um louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é aquele que dissimula, aquele que engana. E ainda fala, foi só uma brincadeira, não foi nada muito sério. A Bíblia está chamando esse cabra de louco. Depois, no versículo 27 desse mesmo capítulo, quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Vamos ler o 28? A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é a causa de ruínas. Dissimulação. Língua que agrada, mas lá no fundo odeia. Dá glória a Deus, mas lá no fundo está cheio de pecado. A Bíblia diz que essas pessoas estão abrindo uma cova e vão cair nessa cova. Então, hoje é um tempo para mim, pelo menos, de alerta e de conserto. E eu agradeço a Deus por esse tema que veio para mim. Gente, eu tiro o óculos porque esse aparelhinho aqui de longe enxerga e de perto não. Ai, que palhaçada, só Jesus, né? Aí tem que pôr esse negócio aqui, entendeu? Mas agora tem que tirar. Os próximos textos eu não vou ler, mas você vai anotar. Lucas 12 vai dizer do fermento dos fariseus, e ele vai dizer que não há encoberto que não venha a ser revelado. E aquilo que você fala às escondidas, aquilo que você planeja no seu íntimo, vai ser exposto. Não adianta fazer escondido. Não há encoberto que não venha a ser revelado. Gálatas 6, 7 é o texto que nos diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não adianta dissimular, não adianta mentir, não adianta não ser sincero, porque aquilo que está escondido aí no teu coração vai aparecer. É igual o meu cabelo, se ele tivesse chapeado, gente. No fundo, ele é nervoso. Se eu pegar uma brisa ali fora, vai aparecer, ele vai armar, porque essa é a essência dele, uai. Não adianta esconder. É uma afirmação dessa palavra aqui que não mente. Vamos pensar no nosso lava-jato. Quantos anos nós oramos para que o Senhor mostrasse o que estava errado com o nosso país? Quantas pessoas passaram vergonha, que foram pegas, foram expostas? E quantos anos a misericórdia de Deus foi deixando, foi falando, até que o encoberto foi revelado. Quantas pessoas de Deus deitaram e rolaram no altar, e a paciência de Deus, a longanimidade de Deus foi falando, até que o mal foi exposto, porque essa palavra não falha. Então, nós precisamos entender. O Senhor fala para a gente não fazer porque Ele não quer nos expor, porque Ele não quer nos envergonhar, porque Jesus já passou a vergonha na cruz. Jesus já levou a vergonha na cruz. Então, é para a gente não ter que passar o carão de novo. Então, Ele fala, olha, o que está encoberto vai ser revelado. E o Hebreus capítulo 4, versículo 12... e 13, ele também vai dizer que todas as coisas estão nuas diante de Deus. Nada está escondido diante daquele a quem teremos que prestar contas. Então, não dissimule.
Conserta a sua vida. Acerta com quem você tem que acertar. Porque quem gosta de circo é o diabo. Mas chega uma hora que Deus fala para ele: pode tocar. Porque eu preciso disciplinar o filho que eu amo. Então, preste bem atenção. A palavra revela quem nós somos. E pode mudar a nossa história. Deus não revela quem nós somos para a gente ficar acabado e chateado e falar: caramba, não tem jeito para mim. Não, não é para isso que Deus revela quem nós somos. Deus revela quem nós somos porque junto com isso Ele revela o plano da cruz para dizer: se eu te perdoar, eu vou lançar tudo isso no mar do esquecimento, eu não vou me lembrar mais. E nenhuma condenação haverá para você, porque você vai estar escondido em Cristo, no meu Filho. É por isso que Ele revela quem nós somos. Então, nós precisamos entender essa palavra. Deus está dizendo para nós nessa noite: há uma raizinha de dissimulação no coração de todo homem. Porque nós fomos gerados assim em pecado. Então, Ele está dizendo: eu quero dar algo diferente para você. A verdade que liberta. A verdade que liberta. O fundo inexplorável, ele quer dizer que não podemos compreender quão fundo nós chegaremos. Você não sabe até onde você vai se você iniciar um caminho de dissimulação. Você não sabe até onde você vai. Porque o nosso apetite, ele é insaciável. Você dá um migué no seu chefe e você consegue aí uns 10% a mais. Aquilo te anima. Aí você fala assim: eu vou só mais um pouquinho. Assim que eu pagar meus 3 carnê Casa Bahia, eu paro. Que nada. Você vai pegar gosto e você vai pegar confiança e você vai querendo ir mais e mais e mais. Por isso a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Porque o nosso apetite, ele é insaciável. Nós não sabemos até onde nós vamos parar, então nem comece. E se você já começou, você tem liderança espiritual aqui para te socorrer, para chorar com você, para orar com você e para te ajudar a retornar desse caminho que você começou. Outra Deus maravilhoso, não? Ele com amor eterno nos atrai, é o que diz Jeremias. E a última frase que tem nesse pedaço: beira de abismo não é lugar para passeios e piqueniques. Não fica brincando em beira de abismo, não. Não fica namorando site que não precisa. Não fica acompanhando gente louca. Não, só quero ver como é que ele vai fazer. Não, só quero, é só um pouquinho. Não, mas é meu amigo. Não, mas é meu primo. Não namora, não paquera, não faz piquenique em beira de abismo. Não é lugar para isso. Quando você menos espera, o abismo te chama e você vai. Porque a borda do abismo, ela é linda. É linda. Então, preste bem atenção. Beira de abismo não é lugar para piquenique, não é lugar para passeio. Corre desse lugar, corre. É melhor dormir com a cabeça numa rocha, desconfortável, mas fica longe da beira do abismo. Que pode ser muito macio, mas a hora que você começar a rolar, ninguém te segura. Entendeu? Deu, gente? Amém. Próximo, por favor, irmão. Agora eu vou chegando mais pertinho aqui, ó. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 26. E nós vamos falar de uma pessoa que brincou com o abismo. E nós vamos ver o caminho que ele tomou. E vamos pensar se essa história não pode estar sendo a minha ou a sua. Lá em Mateus 26, o nosso Senhor Jesus, ele está prestes a ser entregue. Ele está prestes a ser traído. E a palavra vai dizer que uma pessoa no meio do seu círculo de amigos, no meio dos seus discípulos, estava dissimulando contra ele. O problema do dissimulador é que ele é uma pessoa que vai se tornando próxima da gente. E ele começa a caminhar o nosso passo. Ele começa a conhecer a nossa rotina. Ele começa a conhecer o temperamento das pessoas que estão perto da gente e como cada um reage. O dissimulador é como uma cobra. Porque cobra, se ela latisse e fizesse barulho, ninguém passava perto dela. Mas a cobra, ela é silenciosa. A gente pode estar aqui e uma cobra passando aqui do lado de fora, perigosa, nós não vamos escutá-la.
Assim é o dissimulador, ele vai ganhando espaço. Então, aqui em Mateus, no capítulo 26, a palavra vai nos dizer, no versículo 14, ele vai falar que Jesus, ele começa, os sacerdotes começam a buscar uma ocasião, né, para prender Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Gente, presta atenção. A cobiça sempre foi algo que paquerava o coração de Judas, e Judas paquerava, ele já gostava de dinheiro. Ele já tinha uma quedinha por isso. E ele não tratou disso. Ele andou com Jesus. Ele via Jesus libertar. Ele via Jesus curar. Mas ele não expunha a fraqueza que ele tinha por dinheiro. Nos dias de hoje, essas 30 moedas de prata que Judas vendeu Jesus, vamos pensar na nossa realidade de São José dos Campos, daria aí para você comprar uma chácara ali, indo, né, para a estrada ali de Monteiro Lobato, num tamanho aí de uns 5.000 a 6.000 metros. Esse foi o preço que Judas encheu os olhos. Então, ele começa, a cobiça dele vê uma oportunidade. Quando eu não reconheço as minhas fraquezas e as minhas cobiças, quando a oportunidade chega, eu estou totalmente vulnerável, porque eu não tratei delas. Por que Judas não tratou daquilo que estava no teu coração? Ah, mas é porque, Beth, estava escrito já que tinha que ser assim, ele tinha que trair Jesus, porque, gente, os planos de Deus não são frustrados. Ele faria, porque a minha Bíblia diz que Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus não se alegra com a bestagem que o homem faz, não. Ele andou com Jesus e não expôs as suas fraquezas. Você está aqui andando com gente crente, com gente temente a Deus. Não perde tempo, exponha a sua fraqueza. Olha, eu tenho uma fraqueza nisso, eu tenho um olhar inclinado para tal coisa. Eu gosto de dinheiro, pastor. Pastora Fernanda, eu gosto de homem loiro, assim, eu gosto mesmo, né? Eu gosto de homem loiro, assim, bem branquinho, daqueles radiante, né? Mas meu marido é das 8 da noite, me ajuda aí, estou tentada. A gente precisa falar das nossas tentações. Tentação não é pecado. O pecado é quando eu dou corpo para ela dentro de mim. E aí eu preciso dissimular, eu preciso mentir, eu preciso enrolar, eu preciso trair. Se Judas tivesse confessado a sua fraqueza no teu coração, Jesus seria traído, viu, gente? Jesus iria para a cruz assim mesmo, porque ele veio para a cruz. Essa foi a escolha dele por nós. Mas aqui tem esse ensino para nós. Então, ele tinha uma cobiça, ele vê na cobiça essa oportunidade, e a partir disso ele começa a procurar uma ocasião para atrair Jesus. O dissimulado, ele está com você, ele está dentro da tua casa, ele está andando na tua roda, mas não é porque ele pertence ao espaço que você pertence, mas é porque ele quer algo desse espaço aonde você pertence. Ele está só esperando uma oportunidade. Ele só está esperando uma oportunidade. E esse dissimulado pode ser eu, pode ser você. Misericórdia. E aí Judas, ele vai e ele fala de uma forma dissimulada, quando ali no versículo 25, Jesus serve a ceia e fala: aquele que meter a mão comigo no prato vai me trair. Aí o dissimulado vira e fala assim: acaso sou eu, mestre? Não é assim? Quando o filho apronta, você sabe que foi ele, porque só tinha ele dentro de casa, só estava ele, o espelho e o vaso. E ele fala: mãe, alguém pegou dinheiro da sua bolsa. Nós temos essa fala dissimulada, às vezes, de Judas. Ele já tinha a resposta, ele já estava fazendo tudo errado. E ele vira para Jesus com uma fala bem mardosa e fala: acaso sou eu, mestre? E quantas vezes a gente faz isso? Gente, Judas, coitado, ele não sabia para onde ele estava indo. No versículo 47 e 48,
afeto contaminado. Até as ações mais simples, elas vão ficando contaminadas. A palavra diz que quando os guardas chegam aonde Jesus está, ali no Getsêmani, para pegá-lo, Judas fala assim para os guardas: aquele a quem eu der um beijo, esse é Jesus. E beijo, no contexto de Jesus, tinha significados tão profundos de honra, de adoração. Então, a pessoa dissimulada, ela consegue contaminar coisas tão valiosas, coisas tão importantes. Ela entra dentro de amizades tão valiosas e destrói. Ela entra dentro, às vezes, de um ministério que começou com uma história tão bonita, com um significado tão bonito, e ela destrói, ela não está nem aí de usar de forma errada. Judas usou o beijo de uma forma errada, porque os valores de aliança, de carinho, de respeito, de afeto, ele já não tinha mais. E o dissimulado, ele é assim. Para ele, aquilo que nos une, aquilo que tem um valor familiar profundo, aquilo que tem um valor de herança afetiva, emocional, da história da igreja, ele não está nem aí. Ele usa de qualquer maneira, ele usa para sinalizar favor próprio, ele não está nem aí. Porque ele perde essa condição de amar verdadeiramente, de usar as coisas da forma certa, de ter respeito pelas coisas. O dissimulado, ele não ama nada, ele não tem respeito por nada, nada para ele é importante. Então, se o dissimulado tiver que fazer algo para colocar pastor contra a esposa, ele vai fazer porque a aliança conjugal para ele não significa nada. Ele não tem esse respeito, ele não tem essa visão. E assim estava Judas. E ele vai e traz Jesus com um beijo. Aí no capítulo 27, no versículo 3 e no versículo 4, aí Judas vai perceber o tamanho do abismo que ele tinha entrado. Só que tem um problema. Não dava mais para sair. Do ponto que ele chegou, não tinha como retornar mais. Ele já não estava mais na beirada, paquerando o abismo, procurando uma oportunidade para atrair Jesus, pensando no que ele ia gastar as moedas de prata, se ia ser sítio, se ia ser carro. Enquanto ele estava ali na borda, paquerando, ele poderia até ter recuado, mas ele chegou longe demais. O acordo foi mais caro do que o que ele tinha pensado. E é assim que o diabo faz comigo e com você. Enquanto a gente está paquerando o abismo, ele só nos mostra as vantagens. Ele nos ajuda a sonhar com aquilo que nós vamos fazer, com a vantagem que nós vamos alcançar. Até a hora que a gente vai parar dentro do abismo. E no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 27 de Mateus. Vamos ler, que isso aqui é importante. Depois eu dou uma corrida nos próximos pontos. Capítulo 27. Gente, peguei uma Bíblia de letra grande, o óculos está na minha cara e só Jesus a luta aqui. Capítulo 27, versículo 3 e 4. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Não é do cão? Quando ele se tocou que o acordo não era só para prender Jesus e dar uma surra nele, quando ele se tocou que o negócio era mais sério, ele quis recuar, mas ele já estava fundo demais no abismo. E aí, sabe o que aconteceu? Aqueles que promoveram a ele esse sonho, essa possibilidade de ascensão, falaram para ele: eu não tenho nada com isso. Quem traiu foi você. E é assim que o diabo faz comigo e com você. Na hora que você se arrepende, ele fala: a escolha foi sua. Eu gosto do filme Advogado do Diabo. É horrível, né? Mas todo crente tinha que assistir. Assiste mesmo, gente. Assiste. Porque ali mostra o que o diabo faz. E uma das cenas que mais me impressiona é que o cara faz tudo para chegar numa posição alta dentro de uma empresa, um escritório de advocacia.
Enquanto ele está ganhando dinheiro, enquanto ele está fazendo nome, a esposa dele vai adoecendo, vai entrando em depressão, vai ficando meio paranoica, vai vendo coisa, até a hora que ela tenta o suicídio. E aí, a hora que ele chega para o dono do escritório, que é o próprio Lúcifer, e o Lúcifer vira para ele e fala assim: eu falei para você olhar para a tua esposa, você quis a causa, a escolha foi sua. É assim comigo e com você. Judas chegou num lugar que ele nunca imaginou que ele chegaria, porque ele achou que podia controlar e ficar só na beira do abismo e mesmo assim ganhar vantagem. Não tem jeito. Dissimulação vai te levar mais longe do que você imaginou ir e vai tirar de você mais do que você pensou em perder, porque é assim que esse espírito imundo funciona. E aí, no versículo 5, vou continuar lendo, versículo 5 e versículo 6, desse mesmo capítulo 27, ele vai dizer assim: então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Preço de sangue. A dissimulação, ela tem um preço diferente e muito mais alto do que o valor que você negociou. Irmãos, vocês conseguem entender que preço é uma coisa, valor é outra? Amém? Então, o preço foi 30 moedas de prata. Uma chácara, lá no Buquira Grande. Mas o valor foi de sangue inocente da própria vida dele. A dissimulação vai cobrar de você muito mais do que você está negociando. Eu vou dar um calote aqui na irmã do ministério aqui, porque eu quero o cargo de líder. Eu acho que Deus está me chamando para isso, e eu vou. E aí eu começo a dissimular. Falo mal de uma aqui, eu sei a irmã que é mais nervosinha, já dou uma espetada aqui, aí eu sei que ela vai brigar com a outra porque ela não leva desaforo para casa. Eu estou de olho no cargo. Mas o que eu não sei é que esse cargo vai tirar de mim muito mais do que eu estou pensando que eu vou ganhar. E quantas igrejas vão sendo divididas e vão sofrendo mazelas porque alguém quis algo que estava na mão de outro, mas não sabiam, não imaginavam a diferença entre preço e valor. E se contaminaram, e se arrebentaram, e estão pagando até hoje. Irmãos, não entre em dissimulação. Tenha aquilo que Deus decidiu te dar. E sirva ao Senhor com alegria. Isso não tem valor. Isso é peso de glória. Amém? Então, a gente precisa aprender. Lá em Atos tem um texto pesado que vai falar do lugar onde Judas foi enterrado, né? Campo de sangue. Ele não pensou que as 30 moedas iam comprar um campo de sangue. Ele pensou numa chácara bonita, com hidromassagem, com cavalo e tudo mais. E, no fim, campo de sangue. Para enterrar todos os estrangeiros que morriam lá, que não tinha nome, que não tinha família nobre, tudo enterrado lá. O que é que você está negociando? Que preço você está colocando no teu nome, na tua família, na tua integridade? Que preço você está colocando na tua honestidade, na tua masculinidade? Que preço que você está pondo? O diabo vai te levar muito mais fundo do que você pensou em ir. Não dissimule. Passa o próximo, por favor, irmão. Então, eu fiz um ciclo, um caminho da dissimulação. Eu tinha colocado a palavra ciclo, né? Porque o ciclo é uma coisa que se repete, mas eu também queria a palavra caminho, porque tem gente que se mantém nele. Deus quer que a gente quebre o ciclo e saia do caminho. Amém? Precisa ter um novo tempo em nós, igreja, em crentes do Brasil, em cristão. Nós precisamos acabar com essa dissimulação dentro da igreja por causa de cargo, por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Isso precisa ter um fim, porque o preço está sendo muito alto.
Então, eu pensei nas duas palavras. Primeira coisa que acontece, você olha do lugar errado. Você olha alguma coisa do lugar errado. Você olha do ponto de vista errado. Então, Deus visita o irmão aqui. Primo, fala aí seu nome. Alisson. Chiquetérrimo, amei. Deus visita o Alisson com o dom de tocar aquele trem ali de 4 cordas. E eu olho daqui e penso, aquele lugar podia ser meu. Eu estou olhando do lugar errado. Eu estou olhando com a intenção errada. Eu tenho que olhar e dizer, puxa, glória a Deus, esse rapaz tocando desse jeito, está tocando aqui, não está tocando fora. Então, a primeira coisa que a dissimulação, ela começa a se manifestar. Eu começo a olhar para as coisas do lugar errado. Segunda coisa, esse olhar errado vai descer para o meu coração e vai gerar em mim um sentimento. Então, eu olho para o Alisson tocando, fico namorando a beiradinha desse abismo, e isso vai gerar no meu coração, por exemplo, inveja. Por que não sou eu? Por que não é meu filho? Por que o Kleber nunca chamou meu filho para tocar aqui? E aquilo já vai gerando um sentimento complicadinho. Então, o sentimento pode ser ódio, inveja, desprezo, cobiça, depende daquilo que você está olhando, depende daquilo que você quer, né? Aí, a terceira coisa que vai acontecer, a pessoa vai começar a arquitetar, dissimular. Lembra do texto de Judas? A partir do momento que ele contemplou, ele começou a procurar uma ocasião, ele começa a arquitetar. Então, eu começo a dissimular. Então, o dia que o Alisson atrasar um pouquinho, eu já chego perto do pastor e falo, nossa, não cumpre horário, hein? Pensa que só porque toca pode chegar quando quer. Então tá, né? E dou aquela saidinha. Daqui a pouco o Alisson está tocando e estoura a corda. Sei lá se isso estoura a corda. Vamos supor que estoura, tá bom? Para mim, estoura. Tá vendo? Não cuida. Sabia, pastor, que ele trocou de celular? Mas cuidar do instrumento para louvar o Senhor, nada. E aí eu começo, a toda ocasião, destilar um veneninho. Porque aquela cobiça encontrou morada no meu coração e eu já estou dissimulando. Depois que eu estou arquitetando, vêm as ações propriamente ditas. Aí eu já não estou mais paquerando, eu não estou mais jogando em direta, agora eu já vou para um embate direto. Ninguém está aqui olhando antes do culto, eu passo e dou uma pisa ali e eu estrago o cabinho. E eu volto para o meu lugar de adoração. E aí o coitado vai tocar e a caixa começa a chiar. E precisa começar o culto, gente. Começa sem ele, ué. Não dá para esperar. E assim eu vou. E assim as pessoas dissimuladas vão. E aí, por último, eu chego no abismo. O dia em que verdadeiramente eu venho aqui ou eu roubo um instrumento dele aqui de dentro. Gente, isso aqui não é exagero não, tá? É coisa que acontece mesmo. Ou eu invento uma história louca que difama ele. Aí eu chego no fundo do poço, com as minhas mentiras. Posso até conseguir tirar o Alisson daqui de cima. Posso até conseguir colocar meu filho no lugar do Alisson. Mas é uma questão de tempo para o inimigo chegar na minha porta e dizer, agora nós temos uma conta para acertar. Come na minha mão. E a doença entrando na igreja, e a dificuldade financeira entrando na igreja, e coisas começando a dar errada na igreja, porque o abismo é sempre maior do que eu achei, porque o diabo vai sempre me levar mais do que eu pensei em negociar. Esse é o esqueleto da dissimulação. Começa com o olhar no lugar errado, da forma errada, até eu chegar no fundo do poço. Tem alguma situação que você acha que está em algum estágio aí? Hoje é dia de parar. Eu acho que com determinado assunto já desceu para o meu sentimento. Hoje é dia de parar, então. Confessar, pedir misericórdia, para que o Senhor trate desse sentimento. Já passei do sentimento, já andei fazendo umas coisas que não devia. Falei com maldade mesmo. Hoje é dia de conserto. Senhor, me perdoa, porque eu já andei arquitetando algumas coisas aí. Me ajuda a parar. A gente precisa conhecer esses estágios, a gente precisa olhar para a nossa vida e ver
Aonde que a gente está com cada coisa? Gente, isso é todos nós somos vasos de barro. A palavra diz, aquele que pensa estar de pé, cuidado para você não cair. Por quê? Porque nós somos assim por natureza. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Quantas mulheres dissimulam só para ver o marido perder a paciência e perder a razão, para fazer de vítima depois na frente das pessoas? Quantas pessoas dissimulam? Então, isso é algo ruim para nós. Dissimular é uma escolha, é um comportamento. Lá do texto de Atos, lembra? O Ananias, por que você decidiu mentir? É uma decisão, eu escolho dissimular. Eu escolho esse caminho. Não era melhor eu chegar para o Alisson e falar assim, Alisson, ora comigo, porque quando você toca eu fico com inveja, cara. Aí o Alisson vai falar, minha filha, vamos orar, eu te ensino a tocar, tem lugar para todo mundo. Tem dia que eu não posso vir, tem dia que... Bora, vamos junto. É isso que o Senhor espera que a gente faça. Quando a dissimulação começar a forçar a barra para entrar na nossa vida. Então, ela é uma escolha. Aparentemente, ela é um atalho. Parece que eu vou conseguir o que eu quero mais rápido. Eu não sei se Judas estava pensando, né, que o tempo estava passando e ele não estava construindo nada de grande para ele. Esse negócio de andar com Jesus é complicado, gente. Viver de oferta, né? Não tem aí uma casa. Eu acho que eu preciso fazer um pé de meia, né? Preciso pensar no meu futuro. De repente, ele pensou que tinha um atalho. E muitas vezes a gente quer tomar atalho. Por isso a gente dissimula. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando. Não foi assim com Jacó? A mãe dele falou, vamos fazer um atalho que seu pai está para morrer, vamos resolver isso logo. Traz a caça aqui que eu vou cozinhar. Dissimulou, mentiu, enganou o velho que está cego lá. Porque achou que não ia dar tempo de Deus cumprir a promessa, ela quis dar uma adiantada no processo. Não adiante processos, viva os seus processos. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe a hora, Deus sabe o tempo, Deus sabe o como. Todas as pessoas que tentaram forçar a barra e ajudar Deus, deu ruim. Deu ruim, então não faça isso. Não dissimule. Deus sabe, aparentemente é um atalho, mas o seu fim é fim de morte. Dissimular é buscar colher na colheita do outro. Eu não sei quantas horas ele estudou para chegar aqui e tocar. Mas eu olho ele aqui tocando e eu quero esse lugar aqui agora. Eu não quero ter que estudar. Eu não quero ter que deixar de fazer chapinha para pagar a prestação de instrumento. Eu quero colher no campo do outro. Já está pronto? É só ir lá e pegar. Então, o dissimulador não quer trabalhar, ele só quer a colheita. É buscar coisas excelentes sem virtude. Eu quero um lugar excelente aqui. Mas se o pastor falar assim, então, Beth, na verdade, hoje faltou a pessoa que limpa os banheiros. Mas espera aí, pastor. Aí não. Quero uma coisa excelente. Eu sou filha do rei, fui colocada por cabeça e não por cauda, uai. Não é assim? A gente até espiritualiza. Porque nós queremos coisas excelentes a nossos olhos. E não queremos pagar o preço. Nós queremos, uma virtude excelente, mas não queremos arrependimento, mas não queremos contrição, não queremos pagar o preço do jejum, da oração. Nós temos ciúmes do ministério de fulano, mas nós não queremos acordar de madrugada e orar as 2 horas que fulano ora, aí acorda às 5h30 para trabalhar mesmo assim. A gente quer o holoforte, mas a gente não quer o preço pago. Por isso, dissimulamos. Pegamos atalho. Então, o dissimulador, ele quer coisas excelentes, mas ele não quer pagar o preço. Ele quer morar bem, mas não quer trabalhar. Já viu aquele povo que acorda 11 horas para buscar serviço? E aí ele fala que a crise está feia, porque agora nós estamos na pandemia, né? Está tudo fechado, né? E o coronavírus está assim, ei, não tem nada com isso não, cara. Eita. Porque a pessoa quer as coisas boas e não quer pagar o preço. Aí ela dissimula. Foi procurar emprego hoje. Nossa, acordei com uma dor de cabeça, coisa do cão, seta. Seta, que eu até pus o despertador para as 10, mas, nossa, estava ruim demais. E ele quer o favor de Deus, mas com as estratégias da carne. Ele quer ser honrado, ele quer ser reconhecido, mas ele quer as estratégias da carne. É do jeito dele. Gente, ninguém engana Deus. Tem muita gente fazendo bonito e dissimulando, e Deus não está nesse negócio. Saul reinou
Quase 30 anos sem unção, só ele que não sabia. E ele achava que estava conseguindo. E Deus já tinha o desprezado. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, o Senhor já tinha falado para Samuel: não ore mais por Saul, porque eu já o desprezei. Mas ele continuou reinando. E assim muitos cristãos estão reinando, crentes que estão abafando, mas a unção já foi embora faz tempo. Porque dissimularam, porque mentiram e não querem se consertar. Deus usa? Usa. Deus usou mula, gente. Não vai usar nós? Deus usa. Faz milagre? Faz. Entrega a profecia? Entrega. Mas tem um dia em que o Senhor vai dizer: não te conheço. O poder não é seu, é meu. Você só usou o meu nome. Mas o poder não é seu. Se eu sou funcionária e vou levar uma procuração do juiz para alguém, eu entrego. E falo para a pessoa: você vai sair em tantos dias. E a pessoa vai cumprir. Mas não é por causa de mim, é por causa da assinatura do juiz que está lá no papel. Não é assim, Kleber? Então, tem cristão se achando. Porque ele tem uma palavra. E essa palavra tem um nome que está acima de todo nome. Então, ele anda com essa palavra e executa algumas coisas importantes, porque essa palavra, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E ele está dissimulando, aprontando, deitando e rolando. E a hora que ele abre essa palavra, as coisas acontecem e ele pensa que é por conta dele, e não é. É porque tem um juiz de toda a terra que assina essa palavra. É só por isso. E se nós não consertarmos as nossas veredas, não pararmos de dissimular, não pararmos de mentir, não pararmos de ser mexeriqueiro, fofoqueiro, criar intriga, naquele dia ele vai dizer: não sei quem você é. Então, nós precisamos compreender isso. A última tela, por favor, irmão. Estou dentro aqui, hein? Estou seguindo aqui o horário. Alguns exemplos práticos. Olha só Davi. Vamos colocar Davi dentro daquele esqueleto da dissimulação, do outro slide, tá bom? Vamos ver aqueles passos lá, aqueles tópicos na vida de Davi. Então, lá em 2 Samuel, capítulo 11... Primeira coisa, Davi olhou para uma mulher que se banhava e ele olhou do lugar errado. Por que ele olhou do lugar errado? Porque ele não tinha que estar ali, ele tinha que estar na guerra. O texto começa dizendo que naquele tempo em que os reis saíam para as guerras, Davi estava no seu palácio, dormindo até tarde, acordou e foi transitar. Então, ele estava olhando do lugar errado. Segunda coisa, quando ele olha e vê aquela mulher, despertou nele um sentimento. Ele cobiçou aquela mulher no seu coração. Ali ele ainda estava em tentação. Ele poderia recuar. Ele estava na beirada do abismo. Madonna. Silicone. Uga-uga. Ele podia ter voltado dali, né? Mas ele não voltou. Aí o sentimento dele começou a dizer: estratégia, vamos pensar em alguma coisa, afinal de contas eu sou o rei. Então ele começa a ter ali as suas estratégias. Bom, primeiro eu vou procurar saber quem é essa dona. Pega lá um funcionário e vai lá saber quem que é essa mulher aí, essa maluca aí que está tomando banho pela dona aí. Então ele já começa a articular com o poder dele o que ele ia conseguir fazer. Aí ele vai para as ações, manda buscar. Aí ele busca, né? Tchaca, tchaca, na tchaca, faz o que tinha que fazer. E aí ele vai precisar de uma outra ação, porque ele sabe que a dona tem marido. E o marido é fiel a ele, é amigo dele, honra ele, respeita ele. Lembra quando eu falei que Judas traz Jesus com um beijo? Que ele não tá, o dissimulado não está nem aí para os laços de afeto, para as histórias de amizade? Davi fez isso, ele não estava nem aí para o afeto, para o respeito, pela honra que Urias tinha por ele. Então, ele quebra isso. Aí, ele dissimula de novo, né? Ele tenta diminuir
o peso daquilo que ele fez, ele tenta tirar o foco, o dissimulado ama tirar o foco, ama apontar para os outros, a culpa está no outro, o erro é do outro, então ele tenta tirar o foco e fazer uma festa para que Urias, né, bebesse, para que ele voltasse para casa, vamos pensar em festa, vamos pensar em coisa boa, nada está acontecendo, foi só um pulinho. O dissimulador faz isso. E aí ele chega no fundo do abismo. Quando ele não consegue se resolver, ele trama a morte de Urias. E não morre só Urias, morre outras pessoas com Urias. E aí vem as consequências. O filho dele morre com Betseba. Tem abuso sexual dentro da casa dele. Amon, né, fica doido lá com Tamar e acaba estuprando a própria irmã. Aí tem o problema da vida de Absalão, que Absalão fica indignado, empecheado de Davi não fazer nada e acaba matando o próprio irmão. E depois ele pega as concubinas do pai dele e dá uns catanelas na frente de todo mundo. Por quê? Porque a palavra fala assim, aquilo que você fez à escondida, teu filho vai fazer em plena luz. Como a Bíblia é verdadeira e ela confirma a própria Bíblia, por isso que Lucas fala, não há encoberto que não venha a ser revelado. E não há nada que se faça escondido que não venha a ser exposto à luz. Então, essa é a história de Davi, dentro daquele esqueletinho que a gente viu. Ok? Pode passar o próximo, irmão. Aplicação pessoal, e eu já estou encerrando. Existiam muitos personagens na Bíblia para a gente falar de dissimulação. Muitas pessoas que tentaram atalhos para conquistar lugares que nem eram delas. E algumas até que eram delas, porque Deus tinha prometido para Jacó que ele receberia a unção, mas Deus não pediu ajuda. Né? Deus não pediu ajuda. E no caso de Davi, ele queria um lugar que não era dele, que era a cama com Betseba. Então, nós dissimulamos, porque às vezes queremos algo que Deus prometeu que vai fazer para a gente, mas a gente não tem paciência de esperar o agir de Deus, e a gente começa a atropelar, trocar os pés pelas mãos, por isso que tem muita divisão em igreja, que a pessoa recebe uma profecia verdadeira, olha, o Senhor tem um rebanho para você. O menino recebe isso no sábado, na segunda ele sai da igreja e leva todo mundo do louvor com ele, já aluga um ponto e já vai, pronto, a zica está feita. Quando nós não queremos esperar o tempo de Deus. Então, essa aplicação pessoal são 3 conselhos da palavra do Senhor para mim e para você. Primeiro, examine-se sempre. Sempre. Quando eu acordo, eu tenho que me examinar. Quando eu vou dormir, eu tenho que me examinar. Senhor, o que eu fiz hoje? Deixa eu pensar. Tem algum sentimento que com uma guarida no meu coração? Estou com raiva de alguém, estou com inveja de alguém. Ai, quando eu vi aquele sapato, ai, que inveja que ela comprou, eu preciso me examinar. Não é só no dia da ceia. Esse texto de 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, é todo dia. É todo dia. Eu preciso me examinar. Eu me alegrei com o culto, eu posso abençoar a vida de todo mundo que tocou, ou lá no fundinho do meu coração eu estou assim, por que não é meu filho tocando? E o culto é maravilhoso, tocaram muito, mas eu já vou embora com sentimento. Examine-se. Examine-se todos os dias. Segunda coisa, clame a Deus que te examine sempre. Está aí o texto que nós lemos já, de Salmo 139. Senhor, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por caminhos eternos. Me mostra se eu estou sendo falsa com as minhas irmãs da igreja, me mostra se eu estou dissimulando com a minha família, me mostra se eu estou sendo vítima demais. Porque tem hora que a gente cai numa vitimização, parece que o universo conspira contra a gente. Senhor, me mostra. Então, peça ao Senhor que te examine sempre. Terceira coisa, reconheça os seus pontos frágeis. Saiba onde o teu calo aperta. Esse texto de Gênesis 4:7, quando Caim está pistola lá, né, porque a oferta dele não foi aceita, o texto diz assim, o teu desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Saiba qual é o teu desejo que te coloca numa reta de destruição, que é contra você. E bota um capresco nisso e domina isso. O seu desejo é contra você. Então, eu preciso saber qual é. O outro texto, do Salmo 51:3, diz assim,
Quando Davi confessa o seu pecado e ele fala: conheço as minhas transgressões e a minha iniquidade está sempre diante de mim. Eu sei, gente. A minha iniquidade está sempre diante de mim. Eu sei aquilo que me leva a pecar. Eu sei aquilo que enche os meus olhos. Eu sei aquilo que abala os meus princípios. Eu sei. Está sempre diante de mim. Então, eu preciso tomar cuidado nessa área. Eu tenho fraqueza com dinheiro. Aí, a Fernanda, estou usando o nome de quem eu sei mais, gente. A Fernanda chega e fala assim: Beth, eu queria que você cuidasse da cantina. Ah, Jesus amado. E eu estou cheia de carnê que meu marido nem sabe. É melhor não, gente. Fala assim: Fernanda, de verdade, não é minha praia mexer com dinheiro. Eu posso ajudar de outra forma. Posso limpar depois a cantina quando acabar. Eu posso ficar no portão. Não é feio, gente, é bíblico. A Bíblia manda a gente fugir. Vocês pensam que José fugiu da esposa de Potifar porque ele não gostava de mulher? É porque a dona era bonita e ele estava carente, gente. Ele, picou a mula. É bíblico. Foge. Foge das paixões da mocidade, a Bíblia diz. Foge. Então, você sabe a tua fraqueza, foge. Aí eu falo para a Fernanda: não, pode deixar que eu fico na cantina. Gente, é de Deus essa oportunidade. E é a minha fraqueza. Então, para que eu vou? Você conhece a sua fraqueza. Tem um irmão da nossa igreja lá no centro. Ele canta muito, ele é uma graça. E aí ele falou assim um dia para o pastor, ele falou assim, pastor João ainda, falou assim: pastor, eu gosto de mulher. Ele é casado, né? Ele falou: eu gosto de mulher. Gosto mesmo, pastor. E ele é bem negrão, assim, né? E ele falou assim... E eu não sei porque tem umas loiras que gostam de negrão. E aí, quando eu estou lá no meu serviço, às vezes entra cada uma e eu tenho que ficar: eu sou casada, eu estou fora, eu estou fora, eu estou fora, eu estou fora. E ele sai. Amém. A gente riu muito com ele. Mas é isso. É uma coisa engraçada, mas isso tem preservado. Ele já fez 26 anos de casado para a glória do Senhor e nunca teve uma situação de pecado, de constrangimento, nada. A vida dele é íntegra, ele é respeitado no grupo que ele participa. Por quê? Porque ele aprendeu a fugir, a assumir que tem uma fraqueza e fugir, né? Então, reconheça e proteja os seus pontos frágeis. E o último texto de Tiago, ele diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nem tudo é o diabo, gente. É nós mesmo. Nós somos tentados naquilo que a gente gosta. A gente é tentado naquilo que enche os nossos olhos. Nós somos tentados naquilo que Satanás percebe que eu dou um rim por aquilo ali. Aí é claro que ele vai dar oportunidade. Aí é claro que ele vai mostrar um caminho. Mas você dissimula para ter aquilo que te enche os olhos. Ninguém dissimula por algo que não tem valor ou por algo que você não goste. Em casa a gente dissimula por causa de chocolate. É uma patifaria só. É um tal de esconder chocolate. É um tal de dizer que não viu. Olha, só Jesus para fazer uma obra. Porque a gente gosta muito. Agora, quiabo, pepino, acho até engraçado, não tem uma discussão, um bando de anjo. Nós somos dissimulados naquilo que nós gostamos, naquilo que nós cobiçamos. Então, sonde o teu coração, converse com o Senhor. E se em alguma coisa, em algum desses passos, você já caiu, você já tropeçou, ou você está sendo provado nesse momento, busque ajuda, converse com seus líderes, entra numa campanha com o Senhor para que Ele te dê um escape, para que Ele te amadureça, para que Ele te dê uma direção, para que não haja doenças e perdas na sua família, na sua casa, na sua igreja, por conta de brechas deixadas na tua própria vida. Eu queria que você lesse comigo esse texto que eu coloquei de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. E ele diz assim, vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Tudo isso é sementes que vão nos levar para o oposto da dissimulação. A